Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vou tentar não enrolar muito aqui, tá? Porque eu fiz um roteirinho aqui pra falar sobre esse testemunho e vai ser um pouco grande e eu tô tentando evitar com que o vídeo seja grande, tá? Mas são muitas coisas que eu preciso compartilhar com vocês, né? Eu tinha colocado nos meus stories que eu ia compartilhar com vocês um testemunho, tá? E esse testemunho, gente, ele é referente ao meu estado emocional, tá? O meu estado psicológico, como eu tava recentemente. Eu tava com o meu emocional muito abalado, eu tava bem triste. E não foi à toa, isso se deve a uma consequência de fatos que me deixaram bem entristecida, bem abalada, tá? E eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Vai ser realmente um resumo, tá, gente? Eu não vou entrar profundamente na história, senão ia demorar muito tempo. Primeiro acontecimento, gente, eu tive que morar sozinha, tá? Eu tive que ficar longe da minha família, eu tive que ficar longe do meu maior pilar, que era minha mãe, e a minha irmã também, né? Então, você ser obrigada a se afastar das pessoas que você ama, das pessoas que você convive a vida toda, não é fácil. Da forma com que a gente foi separada, não foi fácil. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto nesse vídeo, mas talvez em um outro vídeo eu possa estar conversando com vocês sobre o que aconteceu, tá? Mas para deixar bem claro, não tem nada a ver com briga, não tem nada a ver com desentendimento familiar, não. Foi uma outra situação em que a gente teve que se afastar, infelizmente. Então isso foi uma das primeiras situações que me deixou muito chocada, muito abalada. A segunda situação, o segundo acontecimento foi que eu fiquei desempregada. Então eu estava morando sozinha e fiquei sem trabalho. Eu não tinha como me sustentar, eu não tinha como ficar aonde eu estava sem trabalho, né? E não ter trabalho, gente, pra mim é muito difícil, porque a minha mãe sempre me ensinou a correr atrás daquilo que eu preciso, não ficar parada, né? Não depender das pessoas, mas sim fazer a minha parte. Então, já era difícil aquilo pra mim, e ainda mais estando numa situação sozinha, né? E aí veio a terceira situação, que foi que eu tive que me mudar de cidade. E aí eu vim pra cá, pra Belém. E se tornou ainda mais difícil, porque eu estava num lugar em que eu não conhecia absolutamente ninguém, a não ser o meu noivo e a família dele, que foram pessoas maravilhosas em relação a me ajudarem, a me acolherem, tá? E quando eu digo a família, eu não digo somente os pais e os irmãos, mas também outras pessoas da família, como primos, tios, também me ajudaram bastante quando eu vim pra cá. E eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um deles. Estar em um lugar em que você não conhece ninguém, não tem influência de ninguém que possa te ajudar a conseguir um trabalho, principalmente na minha área, né, que é a área da educação, foi muito mais difícil, está sendo difícil, né, porque eu ainda não consegui. Ah, Ellen, mas por que tu te mudou para Belém, por que tu veio para cá? Além de eu estar sozinha em Santa Isabel, eu já estava com a data do meu casamento marcado e a gente ia começar a construção da nossa casa. Então eu estava super empolgada e eu não podia ajudar o meu noivo com as coisas do casamento e com tudo que a gente estava planejando, estando longe dele. Então eu vim para mais perto dele para que a gente pudesse dar prosseguimento aos nossos planos. E aí a família dele abriu as portas para mim, para que eu ficasse lá, porque a gente ia fazer tudo isso em um curto período de tempo. Então eu ia ficar lá até a gente ter terminado de construir a casa e eu pudesse me mudar para a nossa casa. Só que as coisas começaram a desandar, gente. Eu fiquei desempregada, ele acabou ficando desempregado, porque aí
A pandemia teve vários períodos de lockdown, né? E muita gente ficou desempregada. E a gente foi uma dessas pessoas. Então, não tem como você fazer um casamento, não tem como você construir uma casa sem emprego, sem um trabalho, porque você precisa fazer vários investimentos, né? Então, isso me deixou muito frustrada. Imagina a minha situação, né? Não fazia mais sentido eu ficar na casa da família dele, porque a gente tinha um combinado, que eu ia ficar por um tempo, que era exatamente o tempo em que a nossa casa ficaria pronta. E aí eu fiquei numa situação muito constrangedora. Eu não tinha pra onde ir, não tinha trabalho, não tinha nada. E aí eu comecei a correr atrás e fazer cursos profissionalizantes para ver se eu conseguia uma renda extra. E graças a Deus deu tudo certo, né? Eu me tornei massoterapeuta, para quem não sabe. E aí, gente, consegui um trabalho. Só que antes de eu conseguir esse trabalho, eu já tinha inventado que eu ia me mudar, tá? E eu conversei com um senhor, que ele era dono de um local que ele alugava. E aí paguei o primeiro mês de aluguel e já fui montando tudo para me mudar. E eu não tinha uma geladeira e eu precisava comprar uma geladeira. Imagina, a pessoa desempregada, sem dinheiro, sem nada. Gente, fiz tudo isso. Me mudei. Fui na cara e na coragem, tá? E sem saber como era que eu ia pagar a energia, como era que eu ia pagar a água, como era que eu ia pagar o próximo aluguel. Enfim, gente, eu fui e graças a Deus deu tudo certo. Porque logo em seguida, dentro desse primeiro mês que eu passei lá, eu consegui trabalhar numa clínica de estética, tá? Como massoterapeuta. E aí foi tudo dando certo. Comecei a pagar meu aluguel. Graças a Deus não passei por nenhuma vergonha, tá? Não me endividei. Tudo graças a Deus. Deixei a minha vida na dependência de Deus mesmo. Então, gente, Deus sempre proveu na minha vida. Graças a Deus mesmo, que tudo foi dando certo. Porém, quando a gente pensa que tá tudo alavancando, que tudo vai voltar ao eixo, aconteceu uma situação. A clínica onde eu tava trabalhando fechou, tá? E justo nesse período, gente, eu já tava agoniada, entendeu? Porque eu ficava assim, meu Deus, eu vou ser despejada daqui porque eu tô sem trabalhar esses dias, tô sem ganhar nada e tenho que pagar o aluguel, né? E aí fiquei naquela agonia, naquela ansiedade. E justo nesse período eu recebi uma proposta de uma pessoa que eu tenho certeza que foi Deus me abençoando através dessa pessoa. Ele me fez a seguinte proposta de que ele precisava de alguém para ficar na casa onde ele morava quando ele não estava casado. Então, para a casa não ficar abandonada, né, não ficar ali sozinha, ele queria que alguém ficasse lá, mas alguém que ele confiasse. E aí a gente faria essa troca de favores, eu ficava na casa dele e eu teria um lugar para ficar sem pagar. A única coisa que eu pago hoje em dia é apenas o meu consumo de energia, gente. Então é tudo pra glória de Deus. E eu não posso deixar de agradecer, gente, as pessoas que me ajudaram, que me acolheram nessa caminhada, porque Deus me abençoou muito através dessas pessoas e eu sou muito grata a essas pessoas. Eu não vou citar todas as pessoas aqui, mas eu sei que eles são cientes que eu sou grata muito pela vida deles. Quando eu passei a me mudar para essa nova casa, gente, veio sobre mim um novo sentimento, tá? Que foi o medo. Eu passei a ficar com muito medo. Um medo surreal, assim, fora do normal. Um medo tão grande que eu passei a deixar de dormir à noite e eu só dormia quando já estava amanhecendo. Gente, onde eu quero chegar, né? Com todo esse relato, com todas essas histórias que eu tô contando aqui pra vocês, que eu passei, que eu vivi. Bom, gente, eu tomei a única atitude e que eu não deveria ter tomado em frente a tantas dificuldades, tá? Quando começou a tudo desandar na minha vida,
eu passei a calar o meu ministério. Eu deixei o meu propósito de lado por completo, exatamente porque eu queria tentar resolver as situações, coisas que não cabiam a mim, eu queria tentar resolver e eu deixei de lado aquilo que eu deveria fazer. É claro que o que era cabível a mim, eu corri atrás e tentei fazer da melhor forma possível para me ajudar, porém eu deveria ter crido verdadeiramente nas orações que eu estava fazendo. A partir do momento em que eu oro e coloco todas as minhas dificuldades, todas as minhas ansiedades, os meus problemas na mão de Deus, eu preciso crer, eu preciso confiar e descansar nele. Mas ao invés disso, eu estava focando no problema, eu estava ficando muito preocupada com tudo que estava acontecendo comigo. E apesar de todas as provisões que Deus já havia feito a mim, Deus já tinha provado que estava comigo em todas as situações, eu continuava não confiando, eu continuava não descansando. Eu deixava as lutas, as preocupações serem maior que a minha fé. Então, gente, eu permiti com que a minha fé fosse abalada. Eu calei o meu ministério. Eu passei a ter medo, ansiedade, indisposição, insônia, né? E eu já não estava mais aguentando tudo isso. E há uns 6 dias atrás eu fiz uma coisa que eu já deveria ter feito há muito tempo, tá? Eu conversei com Deus. E entre lágrimas, entre gritos, né, eu abri meu coração para Deus e coloquei tudo que eu estava sentindo diante dele. E quando eu terminei essa oração, gente, de forma instantânea, de forma imediata, me sobreveio uma paz sobrenatural. Uma paz que eu não posso explicar porque ela excede todo o entendimento. E tudo que eu estava sentindo de ruim, todos esses sentimentos negativos que estavam dentro de mim foram neutralizados na mesma hora. E eu lembro que eu comecei a rir, comecei a sorrir aqui e a glorificar a Deus, porque fazia tempo que eu não tinha essa sensação de paz, de alívio, de segurança. Naquele momento eu tinha uma certeza: Deus tinha restituído a minha alegria. E mais, gente, o Espírito Santo trouxe à minha consciência que aquilo que estava me afligindo, aquilo que estava me entristecendo, não foram as situações que eu vivi. É claro que me abalaram de certa forma, mas não foi o real motivo de eu estar com tantas coisas ruins dentro de mim. O que realmente estava me afligindo, o que realmente estava me abalando, foi o fato de eu ter deixado a minha fé enfraquecida. E também o fato de eu ter calado o meu ministério, de eu ter parado com o meu ministério. Eu não tenho que parar de fazer o que Deus colocou como missão para me fazer. Se eu existo é por causa dele, é por conta dele, é tudo por ele e é para a glória dele. E o que eu aprendo com tudo isso, gente, que agora eu posso compartilhar com vocês, é sobre o que eu estou priorizando, o que eu priorizo hoje, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. A nossa prioridade tem que ser o reino de Deus, tem que ser o próprio Deus, independente de qual situação nós estejamos vivendo. E eu sei que essa geração, eu sei que o mundo está muito barulhento e que ele consegue distrair a gente, mas se a gente focar, se a gente priorizar estar na presença de Deus, a gente não vai ficar perdido. A gente não vai ser abalado, a gente não vai ser derrubado. Amém? E eu vou deixar aqui para vocês, para finalizar, uma palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, gente, eu deixo a interpretação por conta de vocês, amém? E eu espero muito que esse testemunho tenha edificado, de certa forma, a fé de vocês, a vida de vocês, assim como eu aprendi. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com tudo isso, amém? E muito obrigada, gente, eu vou estar muito de volta agora. Um beijo.